Nação flamenguista, o Flamengo vencendo o Internacional aí, na verdade, passou o trator, né? Foi 3-1, claro, pessoal, o Flamengo acelerava na hora que queria, né? Tirava o pé, acelerava, então, sem sombra de dúvida, foi uma grande partida do Flamengo, a gente espera que seja assim na quarta-feira que vem também, né? Foi um grande jogo, Pedro, uma grande atuação, mas eu acho que o mais importante dessa partida aí, pessoal, foi colocar medo, né? No lado adversário, né? Colocar e dizer que aqui tem um time que está disposto a fazer história na quarta-feira, né? Atuação boa de Pedro, atuação boa de Jorginho, atuação boa de Saúl, pessoal. Saúl muito bem na posição de segundo volante, né? Então a gente espera que ele continue assim. Varela muito bem. Alguns jogadores individualmente podemos dizer que foi perfeito, né? Eu me atrevo a dizer que o placar de 3-1 foi até injusto com o Flamengo, né? Para mim poderia ter sido um 3, um 4. 3 não, 3 foi, né? Poderia ter sido 3-0, 4-1, 5-1. Eu acho que o Flamengo jogou muita bola. No final do jogo tirou um pouco o pé, é natural, né? Principalmente depois das mudanças. Mas o Flamengo acelerava e tirava o pé. Fez parte, né? Até porque se poupando para o jogo dessa quarta-feira, né? Vamos ver o que foi que a mídia achou aí, pessoal. Créditos do vídeo, ESPN Brasil. Link na descrição. Vamos acompanhar. Não ofereceu nenhuma resistência ao Flamengo. Já foi um jogo em que o Inter já entrou em campo entregue. Sim. E para mim essa postura, né, que naturalmente é normal porque é um time desentrosado, mas a atitude do Inter de poupar todo mundo, apostar todas as fichas na quarta-feira é um all-in muito arriscado. E de fato se a diretoria quis ajudar o Roger Machado, o atrapalhou, porque com essa decisão o expõe, deixa o treinador ainda mais desgastado com o torcedor e, para mim, o Inter ajudou a minar o seu próprio ambiente. A torcida, naturalmente, já vai chegar no Beira-Rio. É claro que o torcedor vai apoiar, vai ter uma mobilização, mas já vai chegar resistente, já vai chegar pensando no fim do jogo e no que pode acontecer numa eventual eliminação do Inter. Para mim, não foi uma jogada inteligente do Inter poupar todo mundo. Poupar 2, 3 por desgaste. Claro, é verdade. Alan Patrick, sobretudo, aceitável. Mas começar do Antony, né? Dessa maneira, do Rocher, e aí, Antony, de novo, não responsabilizo só o Roger Machado, porque essa decisão, uma decisão pesada como essa, sempre é conjunta. Então, a direção do Inter chancelou isso e, de certa forma, não jogou a favor do seu técnico. Pois é, um Roger Machado que já tem uma pressão muito grande em cima dele, vem de uma derrota para o Flamengo, mais uma derrota agora no Campeonato Brasileiro, e aí vai pro tudo ou nada nessa partida na próxima quarta-feira contra o Flamengo de novo pela Conmebol Libertadores. E aí, se por acaso não se classifica para as quartas de final, que é algo muito comum de acontecer, afinal já perdeu a primeira partida, como é que fica a vida do Roger Machado? Eu entendo um Internacional com um time reserva, mas completamente reserva, esse é o ponto. Começar do Antony, tirar o Rocher, começar do Antony até o final, aí é algo que me pega um pouco, até porque quarta-feira, domingo e quarta-feira, dá para você jogar, dá para você organizar jogadores para jogar 3 partidas seguidas. E Campeonato Brasileiro, olhando pelo lado do Flamengo, também é muito natural vermos o Flamengo com esse time titular. Por quê? É o time lutando pelo título Campeonato Brasileiro, bem, coisa que o Inter não está fazendo, né? Tudo bem, né, Márcia, que não é uma viagem longa para o Flamengo, mas o Inter fica em casa. O Inter joga e fica em casa descansando. E normalmente, quando você tem compromissos como esses, um de Campeonato Brasileiro, outro de Copa Libertadores, o goleiro, pelo menos, você mantém. Antigamente, você tinha 3 substituições. Hoje, você tem 5. Muda metade do time. Você muda metade do time. Então, você tem essa possibilidade de fazer um planejamento. Coloca os titulares no primeiro tempo, ou então coloca a cavalaria toda a titular no segundo tempo já. E não foi isso que aconteceu com o Internacional. Tudo bem que é primeiro no Campeonato Brasileiro, que é o Flamengo. Sim. O outro é 12º no Campeonato Brasileiro. Ou seja, também não está lá embaixo, correndo risco, está numa situação ali quase que no meio da tabela. Você poderia fazer isso. Agora, se passa pelo Flamengo no meio da semana na Libertadores, como aconteceu com o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, Flamengo, Atlético Mineiro e Flamengo, o planejamento foi maravilhoso, foi perfeito. Agora, se não passa, ele teve quase que o cargo, né? Quase contra o Mirassol, contra o Red Bull Bragantino, que ele ganha em Bragança, um jogo que era já um jogo muito complicado. Agora,
A gente também tem que concordar aqui que o Flamengo tem mais elenco, o Flamengo tem mais time no momento e está vivendo um outro momento completamente diferente do Internacional. Completamente diferente do Internacional e de qualquer outro clube do futebol brasileiro, porque é impressionante o elenco do Flamengo. São jogadores que estão chegando agora, muitos jogadores que estão chegando agora, é verdade. Precisam ainda de entrosamento, de treinamento, é verdade, mas isso eles estão conseguindo também com os jogos. Vamos conversar com o Gustavo Berton e saber também como é que está o clima da torcida colorada por lá. Então vamos para o Beira-Rio, a gente conversa com o Gustavo Berton e ele vai falar como é que ficou a torcida, como a torcida encarou esse time reserva do Internacional, como encarou essa vitória e que vitória do Flamengo em cima do Colorado, hein, Berton? Boa noite, bem-vindo. Oi, Marcela, boa noite para você, para todo mundo que está participando e acompanhando o programa. Bom, uma vitória onde o Flamengo em 10 minutos resolveu o jogo, né? O Flamengo teve 3 chegadas antes dos 10 minutos de partida, 11, se a gente colocar aí o gol do Pedro, e nessas 3 chegadas fez 2-0 e liquidou o jogo. Antes da partida, Marcela, se você conversasse com qualquer torcedor do Internacional, ele iria até concordar que teria que poupar o time inteiro preservando contra o Flamengo. Mas à medida que a bola começou a rolar aqui no Beira-Rio, e deu para ver o tamanho da diferença das duas equipes que estavam em campo, o torcedor do Inter começou assim a ficar incomodado. 2-0 com 10 minutos e no final da partida o torcedor do Inter já pedia para os jogadores serem mais guerreiros, cantaram que quarta-feira querem guerra aqui no estádio Beira-Rio, né, para tentar uma classificação contra a equipe do Flamengo. Então o ambiente ele foi mudando ao longo da partida, vendo o resultado que não era favorável e que acabou com a equipe do Flamengo fazendo um placar ainda mais elástico. Bom, o Flamengo daqui a pouquinho vai disponibilizar alguns jogadores aqui pra gente conversar. Acho que 2 jogadores falam por aqui. Tem uma entrevista do Felipe Luiz. Claro que o ambiente do Flamengo muda completamente também, né? O torcedor do Flamengo aqui cantando bastante no estádio Beira-Rio, muita tranquilidade do Flamengo nesse momento, e o Flamengo também tem a vantagem para o jogo da volta aqui no Beira-Rio. A gente vai seguir acompanhando por aqui, Marcela, nesse jogo onde sim, o Inter se pressionou ainda mais. E sobre a estratégia do Roger, né, que vocês colocavam aí, o Roger entrou com o time completamente reserva e ao longo da partida colocou 5 jogadores titulares. Então, a ver, né, o que o Roger vai falar também na sua entrevista coletiva, porque no final do jogo ele acabou colocando os principais jogadores. Claro, não tinha o Alan Patrick, nem concentrado ficou, mas acabou sim colocando os principais jogadores do Internacional. Daqui a pouquinho a gente volta por aqui, conversando, quem sabe, com os protagonistas tanto de Flamengo e do lado colorado também as explicações do técnico Roger Machado. Pois é, ele coloca, depois que ele vê a situação, tudo que está acontecendo e a superioridade do Flamengo, aí ele coloca o Thiago Maia, o Alan Rodrigues, coloca o Wesley, coloca o Bernabé, coloca o Ricardo Matias, ou seja, no final das contas, deixa eu cansar aqui um pouco aqui o meu time titular, né? Eu queria ver se o Gustavo Berton continua nos ouvindo, o Jailson também quer conversar um pouquinho com o Gustavo Berton, ele está nos ouvindo ainda, Ferrari? Está ouvindo sim, então o Jailson vai conversar também com o Gustavo Berton. Fala, Jailson. Então, só para aproveitar, estava com o Berton lá no Maracanã, né, no jogo de ida da Libertadores, enfim, a gente conversou bastante sobre o jogo, o pré-jogo ali, né, depois do pós também. Ô, Berton, lembra que a gente conversava sobre o final do Maracanã, né? E a torcida do Inter comemorava o 0-1 e a torcida do Flamengo ali, né, um burburinho, meio chateada com o resultado. E a gente estava falando que a opção de entrar com o time basicamente todo reserva hoje, e o Breiler para mim foi brilhante na hora que ele falou, a diretoria e o Roger, ninguém pensou no que poderia acontecer o clima para quarta-feira, porque o clima para quarta-feira era aquele clima de 0-1 com a possibilidade de virar o jogo e o Beira-Rio lotado, né, ruas de fogo, que geralmente acontece aí. E aí eu queria te perguntar, como você está aí no estádio, como ficou o clima dos torcedores, né? Assim, aquele desânimo pro jogo da volta ou, passou o brasileiro, então vamos para cima que a Libertadores, o resultado só tá o 0-1. Eu acredito, Jailson, abraço para ti, eu acredito que até quarta-feira esse sentimento. Pessoal, sem sombra de dúvida, influencia muito, né? O time do Flamengo vai mais motivado, o time do Internacional vai mais pressionado. A torcida já começou a criticar antes de terminar o jogo, então sem sombra de dúvida isso aí conta, né? Esse jogo aí conta e muito, e muito. A gente espera que no segundo jogo o Flamengo continue do mesmo jeito, né? E, pessoal, Saúl tem que ser titular desse time aí, Saúl tem que ser titular.
foi vaiado. Então o torcedor virou bastante aquele clima que era até de uma certa, eu não vou dizer euforia, mas de uma certa confiança do torcedor do Internacional, para um clima um pouco mais tenso, sim. Principalmente no final do jogo, cantando que, praticamente obrigando, né, os jogadores a se classificarem na próxima quarta-feira. Então aquele ambiente do Maracanã, ele mudou. Acredito que até quarta-feira, tendo digerido todo esse sentimento, sabendo, como vocês colocaram muito bem, né, o Flamengo hoje é um time que prioriza o Campeonato Brasileiro e é melhor do que o Inter, e a discrepância hoje de elencos foi muito grande, esse sentimento ele possa dar lugar novamente à confiança. Mas que mudou da quarta-feira para cá, no final do jogo de hoje, mudou sim. Valeu, Berton. Então, o Berton fica na zona mista. Daqui a pouco tem as entrevistas coletivas dos treinadores e vamos mostrar neste Sport Center. Valeu, Berton. Por hora, muito obrigado. Pois é, nação, a grande atuação do Flamengo, né? Uma ótima atuação. O Flamengo fazendo um grande jogo, né? E a gente espera que no jogo da quarta-feira, né? Se repita, né? Se repita mais uma boa atuação do Flamengo, né? Eu acho que o Flamengo hoje fez aquela atuação que a gente pode dizer que o coloca, né, num patamar ali que outros clubes têm que olhar para o Flamengo e respeitar. Uma grande partida, né? Uma partida onde a gente diz que o Internacional poupou alguns jogadores, ok, mas pessoal, temos que ser realistas, né? Temos que ser realistas. O Flamengo jogou uma grande partida, né? O Flamengo jogou uma grande partida. Eu acho que merecia, para mim, até mais, né? Para mim, o Flamengo merecia até mais. No mínimo 4. O Flamengo tirou o pé, né, pessoal? A verdade é essa. O Flamengo acelerava, o Flamengo recuava um pouco, tirava um pé, deixava o Internacional respirar um pouco. Por quê? Porque o Internacional estava com o time reserva. O Flamengo estava com o time praticamente titular, né? E por isso que o Flamengo tirou o pé, né? E eu acho que fez mais do que certo, né? Nesse momento, você tirar o pé, acho que o Flamengo fez mais do que certo. A gente espera que no jogo da quarta-feira, né, o Flamengo mantenha o mesmo desempenho, como eu venho dizendo. É importante manter o mesmo desempenho, sem sombra de dúvida. Eu acho que o torcedor do Flamengo está animado depois dessa atuação. Foi uma atuação onde o Flamengo jogou bem, foi um futebol envolvente, foi um futebol que, queira ou não queira, o Flamengo envolveu o Internacional, não deixou o Internacional respirar, né, pessoal? Acho que isso aí é importante, foi importante. Então, sem sombra de dúvida, vamos esperar aí o jogo da quarta-feira. Acho que o torcedor flamenguista, né, tá nessa expectativa desse jogo da quarta-feira. Até porque é um jogo onde pode colocar o Flamengo nas quartas de final da Libertadores. É importante, não pode perder o foco, né? E eu acho que o Flamengo tá no caminho certo. Recuperou o Pedro, mas diante disso, pessoal, recuperou Saul. Saul não vinha jogando, né? Eu acho que vocês sabem disso, né? Saul jogou hoje, jogou muito bem mesmo, né? O Miastreva dizer que foi o destaque do Flamengo no meio campo. Ele e Jorginho comandando o meio campo do Flamengo. Então, eu acho que o Flamengo, como eu disse, ganhou um jogador importantíssimo, né? O Flamengo tem muito jogador de qualidade, pessoal. Teve um momento ali que entrou no Flamengo Carrascal, Danilo e De La Cruz, pra você ter noção, né? Então, aí já diz tudo o elenco do Flamengo. Por isso que eu sempre dizia, né? Pra mim, o Flamengo é favorito contra o Internacional, né? Eu via muita gente dizer, não, por que não, por que não? Mas tá aí, pessoal. Muitos jogadores de qualidade, é um elenco muito qualificado, é um elenco onde você olha para o banco de reserva, tem vários jogadores qualificados. Então, sem sombra de dúvida, coloca o Flamengo no patamar que tá, não é à toa, né? E o Flamengo, para mim, é grande favorito a ganhar o Campeonato Brasileiro. Libertadores, não sei, que é mata-mata, tudo pode acontecer, favorito mas não é impossível o Flamengo perder um jogo, não pode perder, né? Mas para mim, no Brasileirão, vai ficar mais complicado para os adversários, né? Agora já a Libertadores, o Flamengo tá aí, né? Tem esse jogo na quarta-feira. Será que o Internacional vem com a autoestima lá em cima? Será que o Internacional não vai ser cobrado durante a semana? Sem sombra de dúvida, né, pessoal? Sem sombra de dúvida, o torcedor do Internacional vai ficar chateado e vai cobrar bastante. Mas o importante foi a vitória, foi os 3 pontos, né? Parte de cima da tabela.
E agora que venha a quarta-feira, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva no canal Mengão Malvadão e até a próxima, pessoal.